O salão estava lotado. Bandeirinhas brancas balançavam no teto. Um coral de vozes cantava baixinho, enquanto a orquestra da faculdade afinava os instrumentos para o hino de formatura. Lá na frente, num palco coberto de veludo vinho, uma fila de 10 formandos esperava. Becas negras, capelos na mão, o coração de cada um, batendo num compasso só. O medo de tropeçar na escada. Ela era a 7ª da fila. Segurava as mãos, uma na outra, para que ninguém visse o tremor. Diante dela, o reitor abria um envelope lacrado com o nome oficial de cada formando. O nome que constava no registro civil. O nome que ia entrar gravado para sempre no diploma. Ela sabia, com a certeza fria de quem passa 4 anos escondendo um segredo, que dentro daquele envelope não estava o nome que todos ali conheciam. Não estava a Vitória Vasconcelos, a menina discreta e estudiosa, que dividia apartamento com uma colega de família rica, que nunca levava ninguém à sua casa, que inventava desculpas toda vez que perguntavam de onde ela vinha. Estava o outro nome, o nome verdadeiro, o nome da sua mãe, lavadeira, costureira, mulher de mãos rachadas, que tinha criado ela sozinha, numa casinha de taipa, no fim da estrada do Angico. O microfone estalou. O reitor pigarreou o próximo diploma. Ele disse, em nome de... E o coração dela parou de bater 1 segundo antes do nome sair da boca dele. Para entender como uma menina chegou a esse palco escondendo quem era, é preciso voltar. Voltar 18 anos, até uma tarde de chuva fina, numa vila onde ninguém tinha sobrenome bonito e onde um sonho, por mais simples que parecesse, custava caro demais para quem não tinha nada. Se essa história já está mexendo com você, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo que eu vou te contar essa história inteira, do começo ao fim. Na estrada do Angico, as casas eram poucas e as distâncias grandes. Dona Filamina morava na última delas. Uma casinha de taipa caiada de branco, cercada por um quintal de mandioca e um varal que nunca ficava vazio. Ela lavava e costurava roupa para as famílias da cidade. E era ali, debruçada sobre a máquina de pedal até altas horas, que criava sozinha a filha, Yolanda. Yolanda tinha 7 anos quando entendeu, pela primeira vez, que o sobrenome dela pesava como uma pedra no bolso. Foi na escola municipal, na hora da chamada. A professora leu os nomes um por um. Beatriz, Andrade Coutinho, Simão Peixoto de Alencar. E quando chegou a vez de Yolanda, alguém no fundo da sala riu baixinho e cochichou. Essa é a filha da lavadeira. Não foi cruel. Não foi um insulto gritado. Foi pior. Foi dito como quem constata um fato óbvio, como quem aponta que está chovendo lá fora. E Yolanda sentiu, ainda pequena, que aquilo bastava para definir o lugar dela no mundo, antes mesmo de ela abrir a boca. Dona Filamina nunca escondeu de onde vinha. Pelo contrário, tinha orgulho das próprias mãos, do trabalho honesto, da filha que criava sozinha desde que o marido tinha ido embora, atrás de um emprego na fazenda vizinha e nunca mais voltado a procurar as duas. Trabalho de mão não é vergonha nenhuma, minha filha, ela dizia, enquanto costurava a luz do lampião. Vergonha é quem julga sem conhecer a história dos outros. Mas Yolanda crescia carregando um peso que a mãe não conseguia enxergar por completo. O peso de ser sempre a menina de lá de baixo. A menina cuja roupa era feita em casa, cujo caderno era o mais surrado da sala, cuja mãe ninguém convidava para as festas de aniversário das famílias da cidade. Ela estudava à noite, no fim do dia de trabalho, ajudando a mãe a entregar roupa lavada. Estudava sob o lampião, quando a luz da rua não chegava até a casinha de taipa. E era boa, era das melhores da turma. Mas isso não bastava para apagar o sobrenome. Quando fez 17 anos e passou no vestibular para Direito na capital, a notícia devia ter sido só alegria. E foi por um dia inteiro. Dona Filamina chorou, abraçou a filha, disse que ia vender a máquina de costura
Se precisasse para pagar a passagem e o material, você vai ser doutora, minha filha. E ninguém vai poder dizer mais nada sobre a nossa casa. Mas na manhã seguinte, ao ler a lista de aprovados afixada no mural da prefeitura, Yolanda ouviu de novo os mesmos cochichos. Filhos de fazendeiros de comerciantes, olhando a lista, encontrando o nome dela e trocando olhares. Yolanda Becerra, aquela lá da estrada do Angico, não acredito que vai estudar com a gente na capital. Foi ali, parada na frente daquele mural, que a ideia nasceu. Uma ideia pequena, quase inofensiva no começo. E se, na capital, onde ninguém conhecia a estrada do Angico, onde ninguém sabia quem era a Dona Filamina, ela pudesse simplesmente começar de novo. Não precisava mentir sobre tudo, só precisava de um sobrenome que não abrisse a porta para perguntas. Na hora de fazer a matrícula na faculdade, no formulário de calouros que pedia um nome social para constar nas listas de chamada e no crachá de identificação do campus. Campo que a própria secretaria da faculdade oferecia para quem quisesse usar nome diferente do civil, por qualquer motivo. Yolanda escreveu, com a mão tremendo, Vitória Vasconcelos. Vitória, porque era isso que ela sentia diante daquela oportunidade. Vasconcelos, porque tinha lido o sobrenome numa placa de escritório de advocacia e achado que soava a lugar nenhum específico, a nenhuma vila, a nenhuma lavadeira. O documento oficial, o registro civil, continuava com o nome de sempre, mas nas listas de chamada, no grupo de colegas, na porta do quarto que dividiria numa república de estudantes, ela seria Vitória Vasconcelos. E só isso. Dona Filamina, quando soube, não gostou. Por que você vai se esconder, minha filha? Você não tem nada de que se envergonhar. Não é vergonha, mãe. Yolanda respondeu, sem conseguir olhar nos olhos dela. É só. Eu quero uma chance de ser julgada pelo que eu sei. Não pelo que os outros acham que eu sou antes mesmo de eu abrir a boca. Dona Filamina ficou calada um bom tempo, remendando uma blusa à luz do lampião. Por fim, suspirou. Vá então. Mas lembra de uma coisa. Nome não muda quem a pessoa é por dentro. Só muda o que os outros enxergam por fora. Um dia, esses dois vão ter que se encontrar de novo. Yolanda não entendeu, na hora, o quanto aquela frase seria verdadeira. A capital era um mundo inteiro diferente da estrada do Angico. Prédios, altas avenidas largas, uma faculdade de direito com colunas de mármore e um pátio cheio de estudantes que discutiam política e filosofia como se aquilo fosse o assunto mais natural do mundo. Vitória Vasconcelos se instalou depressa naquele universo. Estudava dia e noite, tirava as melhores notas, participava dos grupos de estudo e ninguém, absolutamente ninguém, fazia ideia de que, no fim de semana, ela pegava o ônibus mais barato da rodoviária para visitar a mãe. Trocava roupa fina, emprestada pela colega de quarto, por um vestido simples. E voltava a ser Yolanda Bezerra por 2 dias, antes de retornar à capital e vestir de novo a outra pele. Dividia apartamento com Beatriz Andrade Coutinho, filha de uma família tradicional da capital, dona de fazendas e de um sobrenome que abria qualquer porta. No começo, Yolanda tinha medo daquela convivência. Temia que Beatriz descobrisse a verdade e a tratasse como as crianças da escola municipal tinham tratado, com aquele mesmo tom de quem constata um fato óbvio. Mas Beatriz surpreendeu ela. Era gentil, curiosa, sem o peso de arrogância que Yolanda esperava de alguém criado entre fazendas e empregados. Nunca perguntava de forma insistente sobre a família de Vitória. Respeitava quando o assunto era desviado. E aos poucos, as duas construíram uma amizade sincera, feita de madrugadas, estudando para a prova de café requentado, de segredos pequenos, trocados entre colegas de quarto. Só que um segredo pequeno, Yolanda nunca contou. Certa noite, no 2º ano da faculdade, Beatriz chegou em casa mais cedo do que o normal e encontrou Yolanda
ao telefone público do corredor, porque o celular tinha ficado sem crédito. Falando baixinho: "Mãe, eu sei que a senhora precisa de ajuda com o aluguel da máquina nova. Assim que eu receber o dinheiro do estágio, eu mando. Pode ficar tranquila." Beatriz não ouviu tudo, só o suficiente para estranhar, mas não comentou nada na hora. Só ficou observando, com aquele jeito atento que tinha, guardando a pergunta para outro momento. O momento quase chegou 2 meses depois, quando um colega de turma, filho de um comerciante da região da Estrada do Angico, reconheceu Yolanda numa festa da faculdade. "Você não é filha da dona Filamina, a costureira lá da Estrada do Angico? Eu lembro de você. Você estudava com minha prima na escola municipal." O coração de Yolanda gelou. Ela sorriu, forçada, e respondeu rápido: "Acho que você está confundindo com outra pessoa." O rapaz, sem entender bem, deu de ombros e seguiu conversando com outros colegas. Mas Beatriz, que estava ao lado, ouviu tudo. E dessa vez, percebeu que havia algo que a amiga escondia. Com cuidado, ela não confrontou Yolanda naquela noite. Esperou. E numa madrugada de estudo, semanas depois, quando as duas dividiam café requentado antes de uma prova difícil de direito civil, Beatriz perguntou, sem rodeios, mas sem julgamento na voz: "Vitória, por que você nunca fala da sua família?" E Yolanda quase deixou o copo cair. Pensou em mentir de novo, em inventar uma desculpa qualquer, mas alguma coisa naquela pergunta, feita com tanta delicadeza, quebrou a resistência que ela vinha carregando havia 2 anos. Contou tudo: a Estrada do Angico, a casinha de taipa, o lampião, a máquina de costura, o sobrenome trocado no formulário de calouros, o medo de ser vista como a menina de lá de baixo outra vez. Beatriz escutou em silêncio, do começo ao fim, e quando Yolanda terminou, com os olhos cheios de lágrimas, esperando o julgamento, ouviu apenas: "Sua mãe deve ser uma mulher incrível para criar sozinha uma filha que chegou até aqui." Não havia decepção na voz de Beatriz. Havia admiração. "Você não precisava ter escondido de mim." Beatriz continuou: "Mas eu entendo o medo. Esse lugar aqui é cheio de gente que julga antes de conhecer. Eu sei. Eu cresci vendo isso acontecer com empregados da minha própria família." Foi um alívio tão grande que Yolanda chorou por um bom tempo. Sentada no chão da cozinha, enquanto Beatriz segurava a mão dela sem dizer mais nada, só estando presente. A partir daquela noite, o segredo passou a ser dividido entre as duas. Não contado a mais ninguém, mas menos pesado, porque agora havia alguém que sabia e continuava enxergando Yolanda pelo que ela realmente era. O problema, porém, não desapareceu. Só ficou adormecido, esperando o momento certo para voltar. No último semestre da faculdade, faltando poucos meses para a formatura, Yolanda foi chamada à secretaria acadêmica. Uma funcionária séria, de óculos na ponta do nariz. Explicou que o processo de emissão dos diplomas exigia conferência de todos os documentos civis dos formandos e que havia uma divergência no cadastro dela. Nas listas de chamada e no sistema interno, você consta como Vitória Vasconcelos, mas seus documentos oficiais, o registro civil que você anexou na matrícula, estão em nome de Yolanda Bezerra. O diploma tem que sair no nome que consta no seu registro civil. É exigência legal. Não podemos emitir diploma em nome social sem retificação judicial prévia, e isso não foi feito no seu caso. Yolanda sentiu o chão sumir. Isso significa que, no dia da formatura, quando o reitor chamar os formandos para o palco, ele vai ler o nome que está no registro civil de cada um. O nome dela vai ser lido em voz alta, diante de toda a plateia. Diante de toda a plateia, diante dos colegas que conheciam ela, só como Vitória Vasconcelos, havia 4 anos. Diante das famílias tradicionais, que ainda faziam perguntas sobre de que família cada formando vinha. Ela pensou
com o coração apertado, do próprio futuro que tinha construído com tanto esforço para não ser reduzida a um sobrenome de origem humilde. Ela pensou em pedir para não subir ao palco, em receber o diploma depois, em qualquer forma de evitar aquele momento. Mas Beatriz, quando soube, segurou o rosto da amiga entre as mãos e disse uma frase que Yolanda carregaria para sempre. Você passou 4 anos com medo de que descobrissem quem você é. Já não é a hora de descobrir que quem você é sempre foi motivo de orgulho, não de vergonha. O dia chegou depressa demais e devagar demais ao mesmo tempo. Do jeito que só os dias temidos sabem chegar. Dona Filamina viajou da estrada do Angico na noite anterior, num ônibus que levou 10 horas, trazendo na mala um vestido simples que ela mesma tinha costurado especialmente para a ocasião. O melhor tecido que conseguiu comprar, cortado com o cuidado de quem sabia fazer roupa bonita, mesmo sem dinheiro para luxo. Quando se encontraram no hotel modesto, perto da faculdade, Yolanda abraçou a mãe por um longo tempo, sentindo o cheiro familiar de sabão de coco e talco que sempre marcou a infância dela. Está tudo bem, minha filha? Dona Filamina perguntou, notando a tensão nos ombros da filha. Yolanda respirou fundo e contou tudo. O nome no diploma, o anúncio que seria feito diante de toda a plateia, o medo de que os 4 anos de esforço fossem reduzidos num segundo ao mesmo cochicho da escola municipal. Dona Filamina ficou em silêncio, segurando as mãos da filha entre as suas, ásperas de trabalho, mas firmes. Lembra do que eu falei no dia que você foi embora? Que um dia esses 2 nomes iam ter que se encontrar de novo? Ela sorriu, um sorriso triste e ao mesmo tempo cheio de força. Chegou o dia. E eu vou estar bem ali na plateia, na primeira fila, com a cabeça erguida, porque não existe motivo nenhum para eu, ou você, baixar a cabeça. O salão de formatura estava lotado quando a cerimônia começou. Bandeirinhas brancas balançavam no teto. O coral cantava baixinho. A orquestra afinava os instrumentos. Dona Filomena, com o vestido que costurara com as próprias mãos, sentou na primeira fila reservada às famílias, ao lado de outras mães e pais, vestidos em roupas caras, ternos impecáveis, joias discretas. Ela não se encolheu. Sentou de costas eretas, o queixo erguido, como se aquele lugar fosse tão dela quanto de qualquer outra família ali. No palco, Yolanda esperava na fila dos formandos, a beca negra pesando nos ombros, o cabelo apertado na mão. Beatriz estava logo atrás dela na fila, e a cada minuto que passava, sussurrava palavras de apoio. Você não está sozinha aqui em cima. Não importa o nome que ele ler. O reitor abriu o primeiro envelope, chamou o primeiro formando, depois o segundo, o terceiro. A tensão na fila crescia a cada nome. Yolanda era a 7ª. Quando chegou a vez dela, o reitor abriu o envelope, olhou o papel, pigarreou e disse: o próximo diploma. Em nome de Yolanda Becerra. Por um segundo, o silêncio pareceu engolir o salão inteiro. Alguns colegas da turma se entreolharam, confusos, procurando com os olhos quem seria aquela pessoa. Outros, que conheciam a história por meio de rumores vagos, sussurraram entre si. E lá na primeira fila, um comerciante que reconhecera Yolanda naquela festa 2 anos antes, cochichou para a esposa ao lado: essa é a menina lá, da estrada do Angico, filha da lavadeira. Não sabia que ela tinha se formado aqui. O sussurro correu por algumas fileiras, mas não chegou a se transformar em riso, nem em zombaria aberta. Talvez porque dessa vez havia algo diferente no ar. Yolanda não baixou a cabeça. Ela deu um passo à frente, subiu a escada devagar, mas com as costas eretas, e caminhou até o centro do palco, com a mesma postura que a mãe mantinha na primeira fila. Antes de receber o diploma das mãos do reitor, ela se virou, por um instante, para a plateia. Encontrou o rosto da mãe entre as centenas de pessoas
viu os olhos marejados de Dona Filamina, viu o orgulho ali, puro, sem vergonha nenhuma. E então, num gesto que ninguém esperava, mas que Beatriz, atrás dela, aplaudiu primeiro, mais alto do que qualquer outra pessoa no salão. Yolanda pegou o microfone de mão que o reitor usava para anunciar os nomes, antes de ele conseguir continuar a cerimônia, e falou, a voz tremendo, mas firme. Eu passei 4 anos aqui, sendo chamada de Vitória Vasconcelos, porque tinha medo de que, se soubessem meu nome verdadeiro, soubessem também de onde eu vim e me julgassem por isso, antes mesmo de me conhecer. O salão ficou em silêncio absoluto. Meu nome é Yolanda Bezerra, minha mãe é lavadeira e costureira, lá na estrada do Angico. Ela criou eu sozinha, remendando roupa à luz de lampião, para que eu pudesse estudar e chegar até este palco. Não tenho vergonha nenhuma do meu sobrenome, nem do lugar de onde eu venho. Tive vergonha, por um tempo, de como as pessoas enxergavam esse lugar. Mas hoje eu entendo que o problema nunca foi de onde eu vim. O problema era o julgamento de quem nunca se deu ao trabalho de conhecer a história por trás do nome. A plateia, que segundos antes cochichava, agora escutava em silêncio completo. Essa formatura não é só minha, é da minha mãe, que trabalhou uma vida inteira para que hoje eu estivesse aqui em cima. E é de todo mundo que um dia já se sentiu pequeno por causa de onde veio. Quando ela terminou, houve um segundo de silêncio tão longo que pareceu durar uma eternidade. E então, Dona Filamina, na primeira fila, levantou-se sozinha, as mãos batendo palma com força, os olhos cheios de lágrimas, sem se importar com quem estava ao lado. Um segundo depois, Beatriz se juntou, batendo palma ao lado do palco. E então, fileira por fileira, o salão inteiro se levantou, aplaudindo, alguns com lágrimas nos olhos, inclusive gente que, minutos antes, cochichava. O próprio comerciante que tinha reconhecido ela na festa 2 anos antes, aplaudia agora de pé, visivelmente emocionado, como se enxergasse pela primeira vez a menina da estrada do Angico, não pelo sobrenome da mãe, mas pelo esforço que a trouxe até ali. O reitor, surpreso, mas visivelmente tocado, pegou o microfone de volta e disse, antes de entregar o diploma, este diploma sai em nome de Yolanda Bezerra. E é com muito orgulho que esta instituição reconhece essa formanda. Yolanda desceu do palco segurando o diploma junto ao peito. E o primeiro abraço que recebeu, antes de qualquer outro, foi o da própria mãe, que correu da primeira fila sem se importar com o protocolo da cerimônia e envolveu a filha com toda a força dos braços cansados de anos de trabalho. Eu sempre soube, Dona Filamina sussurrou no ouvido dela, chorando, que um dia esse nome ia subir naquele palco, com a cabeça erguida. Às vezes a gente passa anos tentando esconder a própria origem, achando que um nome diferente vai abrir portas que o nosso não abriria. Mas a verdade é que não existe sobrenome capaz de apagar a força de quem lutou para chegar aonde chegou. O que constrói o valor de uma pessoa nunca foi o nome que ela carrega, foi o caminho que ela percorreu para merecer aquele nome. E todo mundo que ajudou ela a trilhar esse caminho. Yolanda aprendeu, naquele palco, que o orgulho da própria história vale mais do que qualquer sobrenome emprestado. E Dona Filomena, que nunca teve estudo, mas sempre teve sabedoria, provou que amor de mãe é capaz de atravessar qualquer distância, qualquer vergonha alheia, para chegar bem na primeira fila, de cabeça erguida, no dia mais importante da vida da filha. Se essa história tocou seu coração, deixa aqui nos comentários de onde você é, com todo o orgulho que Yolanda aprendeu a ter. Deixa o like, se inscreve no canal e espera pela próxima história, porque por aqui a gente acredita que toda origem, por mais simples que seja, merece ser contada com orgulho.